Senhor Deus, Pai, nós queremos entregar ao Senhor esse dia, esse culto, declarar, Espírito Santo, que o Senhor é o centro daquilo que nós queremos fazer. O Senhor é o nosso objetivo, exaltar quem o Senhor é, Deus, trazer revelações que o Senhor deseja que nós entreguemos para cada um daqueles que estão aqui ou nos assistindo online. Quero pedir que o Senhor tire toda a confusão, tire toda a distração, tire todo o preconceito, Deus, tudo aquilo que possa impedir o Teu Espírito de fluir do nosso meio, que o Senhor tire, Senhor. Em nome de Jesus, Deus, eu quero entregar ao Senhor o controle desse culto e declarar que não é sobre mim, não é sobre a IA Church, é sobre o Espírito Santo, o que o Senhor pode fazer através das nossas vidas e nas nossas vidas. É isso que nós desejamos em nome de Jesus. Amém, amém, glória a Deus. Se você puder cumprimentar a pessoa que está do seu lado, deseja uma boa noite para ela aí, fala assim, boa noite. Glória a Deus. Amém, irmãos. Hoje nós estamos aqui para celebrar a festa de Pentecostes, eu já disse isso, e essa foi uma data muito marcante na história da igreja, e a descida do Espírito Santo nos trouxe muitos benefícios e muitas coisas que nós precisamos falar um pouquinho hoje. No Antigo Testamento, para que você entenda, a festa de Pentecostes era uma festa feita pelos judeus logo após a primeira colheita do ano, né? A última colheita do ano. E como uma forma de gratidão a Deus pela comida, pela provisão, os judeus faziam essa celebração. Com o passar do tempo, os judeus também começaram a comemorar o dia de Pentecostes como o dia onde o Senhor entregou a Moisés a lei, sabe, as leis que o Senhor mandou que Moisés subisse, as tábuas da lei. Então, Pentecostes também foi marcado pelo dia onde Deus falou com Moisés a respeito das leis, logo após tirar o povo da escravidão no Egito. Moisés sobe para aquele monte e essa história vocês já conhecem. Então hoje, a festa de Pentecostes, os judeus dão muito mais ênfase numa data onde eles celebram a lei dada por Deus do que propriamente a festa da colheita, festa de Pentecostes, tá? Essa comemoração também possui outros nomes no Antigo Testamento, como festa da colheita, festa das semanas, ou então dia das primícias. Dia das primícias também existe uma outra festa, mas podemos dizer que também existia, alguns chamavam Pentecoste como dia das primícias dos frutos. E com o passar do tempo, eles focaram somente na lei dada por Moisés, e hoje não muito mais, mas o que é celebrado em Pentecostes, o entendimento dos judeus, é uma festa onde eles celebram a lei, a Torá, né? A lei dada por Moisés, tá bom? Da mesma forma que nós comemoramos a Páscoa, sendo o quê? Sendo a morte de Cristo, a ressurreição de Cristo, e não a Páscoa dos judeus, que os judeus comemoram a libertação lá do Egito. O Pentecostes para nós tem um significado muito especial, não pela lei que foi dada através de Moisés, mas pelo cumprimento de uma promessa feita pelo próprio Deus, feita por Jesus, a promessa que sobre nós viria alguém muito especial e um consolador. Quando Jesus morre, Jesus está prestes a subir, ele diz, olha só, não se preocupem porque eu vou enviar um outro consolador. Então a descida do Espírito Santo, ela é sim o cumprimento de algumas promessas, de uma promessa de Deus, mas de algumas revelações feitas por pessoas da Bíblia. Podemos dizer, por exemplo, por João Batista. João Batista diz lá em Lucas capítulo 3, versículo 15 a 16, eu vou ler para vocês. Diz assim: estando o povo na expectativa e discorrendo todos no seu íntimo a respeito de João, se não seria ele porventura o próprio Cristo, disse João a todos: eu na verdade vos batizo com água, mas vem o que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias, e ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Essa foi a revelação, a promessa ali, né? A profecia feita por João Batista acerca do Espírito Santo. Jesus também faz uma promessa, faz duas promessas na verdade a respeito do Espírito Santo, e a primeira está lá em Lucas capítulo 24, versículo 44 até o 49, que diz assim: a seguir Jesus lhes disse, gente, eu só estou
trazendo um panorama para que você entenda um pouco melhor, tá? Nós não entramos na palavra ainda, eu estou dando uma varrida aqui para que você se contextualize um pouco melhor, tá? Então diz assim: a seguir Jesus lhes disse: são essas as palavras que vos falei, estando ainda convosco. Importava-se cumprir tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as escrituras e lhes disse: assim está escrito que Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados de todas as nações, começando de Jerusalém. Vós sois testemunhas dessas coisas. Eis que envio sobre vós a promessa do meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestido de poder. Quem nos revestiu de poder? Quem nos revestiu de poder? Espírito Santo. A segunda promessa de Jesus está lá no livro de Atos, versículo capítulo 1, de 6 a 8. Provavelmente você já ouviu falar, ou você leu durante essa semana, que diz assim: então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino de Israel? Respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Amém? Depois desses acontecimentos, os discípulos obedeceram à orientação de Jesus e ficaram ali reunidos em Jerusalém. Estavam reunidos cerca de 120 pessoas, alguns muito provavelmente escondidos por conta do medo, né? Eles estavam com medo, eles sabiam que cristão naquela época não era uma religião muito popular, e que se eles colocassem seus rostos e suas caras para fora, era muito provável que fossem capturados, fossem espancados, correndo risco até de morte. Seja lá qual foi a real motivação, se era um medo ou uma obediência, o fato é que eles permaneceram naquele lugar. E uma coisa eu quero falar para você: se Deus te pedir algo, simplesmente obedeça. As pessoas muitas vezes acham que Jesus brinca com elas. Fala: Deus, não faz sentido, o Senhor está me pedindo isso. Se Deus te pediu para que você faça algo, é porque Ele já viu o todo, Ele já viu a situação como um todo. Jesus não tem uma visão limitada como a nossa. Jesus ele olha o macro. A nossa visão ela é limitada, na verdade. Eu não consigo enxergar o que está além daquela parede. O Senhor Jesus, Ele vê absolutamente tudo, Ele tem uma visão geral da situação, e se Ele está te dizendo: filho, faça isso, é porque Ele tem uma porta muito grande, ou então Ele vai te usar de uma forma muito poderosa. Amém? Só que pensa comigo uma coisa: antes de Jesus ressuscitar, subir ao céu, antes de Jesus ir aos céus, Ele deixa uma comissão para os seus discípulos. Qual é essa comissão? Ide. E nós pregamos recentemente que essa palavra ide não é a melhor tradução, e o certo seria indo por todo o mundo e pregando o evangelho a toda criatura. Jesus nos disse algo: enquanto vocês estiverem andando, enquanto vocês estiverem caminhando em uma ação contínua, vocês vão pregando o evangelho, vocês vão falando a respeito das coisas que vocês viram, das coisas que vocês ouviram, e vocês vão ver transformação no meio do caminho. Amém? Só que ao mesmo tempo, Jesus disse para eles, um pouco depois: olha só, vocês permaneçam aqui em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. O que eu quero te falar, meu querido? A unção vem antes da posição. Por que eu estou te falando isso? Porque talvez você tenha sonhos, você tenha profecia sobre a sua vida, mas antes da igreja ir ao mundo, o Espírito Santo veio sobre a igreja. Existe uma cronologia como Jesus opera, e talvez você não entenda, e você não precisa entender, você precisa obedecer, você precisa crer, e você precisa executar aquilo que Deus manda com que você faça. Antes de você ir ao mundo, você precisa que o Espírito venha sobre você, porque você vazio sem a presença dele não vai gerar transformação nenhuma. Amém? Antes da igreja ser enviada ao mundo, Deus envia o Espírito Santo para a igreja. E também nós vemos o cumprimento da profecia. Nós vemos a profecia sendo dita por João Batista, por Jesus, e nós vemos o cumprimento que está lá relatado no livro de Atos, no capítulo 2, os versículos de 1 a 4, que diz assim: ao cumprir-se o dia de Pentecostes,
estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falasse. Amém? De fato, Pentecostes foi o maior acontecimento depois da morte e da ressurreição de Cristo. Foi naquele dia, historicamente, que o Espírito Santo desceu sobre a igreja. E com o derramado do Espírito Santo, nós recebemos esse poder e tivemos acesso a coisas muito profundas e peculiares que somente o Espírito Santo pode produzir em nossas vidas. Mas nesse texto de Atos 1:8 diz assim, que nós receberíamos poder, então nos tornaríamos testemunhas. E a palavra de hoje eu quero fazer 3 perguntas para vocês. Testemunhas de quem? Testemunhas para quê? E testemunhas do quê? Sabe, talvez você venha na igreja há um bom tempo e você olha o Espírito Santo fazendo tantas coisas. Você olha e você fala, uau, como esse pastor é usado. Uau, como a pastora Clícia é abençoada. Uau, como a pastora Érica é uma mulher ungida. Uau, como o pastor Daniel, ele profetiza sobre a vida das pessoas. E nós olhamos muitas vezes a manifestação, e eu falo até mesmo nós que somos líderes de um culto, nós muitas vezes olhamos a manifestações do Espírito Santo através de líderes que nós admiramos, e nós falamos, eu quero viver exatamente isso. E o que o Espírito me falou montando essa mensagem é que nós precisamos desejar, mais do que nunca, que nós tenhamos experiências próprias com o Espírito Santo. E eu quero falar que chega. Hoje é um ponto final na sua vida de se relacionar com o Espírito Santo somente através da experiência de outras pessoas, somente através por experiência de outras pessoas. Eu quero declarar sobre a sua vida que hoje algo vai ser destravado sobre você e que você vai ver o Espírito Santo te usando e você vai ter uma história para contar. Sabe, quando a Bethel veio aqui na igreja, existiu uma euforia muito grande a respeito dos dons proféticos que eles ativam, e o que o Espírito Santo me falou algo muito forte, eu compartilhei com a Érica. O Espírito Santo me falou assim, o que você está querendo ver já está acontecendo. Pare de olhar para o lado, olhe para o que eu estou fazendo. E o que o Espírito Santo está te lembrando hoje é, pare de olhar para o lado, pare de olhar como o Espírito Santo opera através da vida do pastor, porque Deus quer operar através da sua vida. E você vai ter uma história para contar através do Espírito Santo. Talvez você tenha entrado aqui nessa noite falando, uau, vai ser Pentecostes, o fogo vai descer, vai ter cura, demônio, vamos conversar com o demônio e não sei o que tem. Não. Hoje é muito mais para você definir quem é o Espírito Santo para você. Quem é o Espírito Santo na sua vida? A primeira pergunta, quando Atos diz que nós receberíamos poder ao descer sobre nós o Espírito Santo de Deus, então nos tornaríamos uma testemunha. Primeira pergunta que eu quero te falar hoje, testemunhas de quem? Alguém ousa responder? Que trairagem, hein? Do próprio Cristo. Uma testemunha relata com exatidão aquilo que viu ou presenciou. O momento, uma situação. Uma testemunha, ela não pode mentir. Sabe, eu tenho um amigo Wesley, eu já falei muito dele aqui. Cara, é um irmão que Deus me deu. E eu zoava muito ele me zoava muito. E eu inscrevia ele em todos os programas da MTV. Aquele de arrumar namorada, até Em Nome do Amor eu escrevi ele uma vez. E ele fazia o mesmo comigo, ele ficava me zoando. E eu tenho certeza absoluta que foi ele quem deu o meu nome para que eu me tornasse um júri popular. E eu fui convocado, e durante 5 anos eu tinha que ir todos os meses até o júri lá na Barra Funda. E eu participava daquele negócio. A maioria das vezes eu fui dispensado, porque o que acontece? Não é um convite.
você é obrigado aí. Você não foi, ninguém falou assim, dá uma chegada aqui para você testemunhar um crime, né? Vai ser bacana. Não, você recebe a carta na sua casa, e a carta já vem com um negócio assim do Tribunal de Justiça. Ainda bem que eu não devia nada para ninguém, então eu estava em paz. Mas confesso que é um tanto quanto intimidador você ver aquilo. E o Wesley, filha da mãe, colocou o meu nome lá para que eu me tornasse júri popular. E durante 5 anos eu tive que ir todos os meses, perdi o dia inteiro. Quando você chega naquele lugar, você tem a sua sala, você tem a sua sessão, e você chega até essa sala, existe o nome de todas as pessoas, você assina, todas as pessoas são, se eu não me engano, 25 pessoas, ou talvez um pouco mais, que participam de uma sessão, né, de um plenário, não sei se é assim que eu chamo, mas existem 25, 30 pessoas, eu não sei, e desses 25, 30, 8 são sorteados. E durante o sorteio, a acusação ela pode descartar 3 testemunhas, e a defesa pode descartar 3 testemunhas. Então assim, a probabilidade de você ser sorteado é remota, não é tão simples assim, porque dependendo do crime, se é um crime, por exemplo, contra a mulher, a acusação não quer que mulher esteja no júri. Por quê? Porque mulher vai se envolver com caso, então a acusação pode descartar 3, enfim, cara, é muito louco o negócio, é uma baita experiência. Se alguém quiser eu dou o nome, só passa para mim, eu indico vocês, vai ser maravilhoso, vai ser incrível. Mas numa dessas eu fui sorteado, e a Érica sabe disso, e eu não podia ligar, então eu chegava lá, eu chegava perto de meio-dia, eu ligava para a Érica, falava, estou entrando, sabe-se lá Deus, que horas que eu vou sair, porque uma vez que eu fosse sorteado, eu não tinha contato, e aquele julgamento poderia demorar horas ou dias, e nós ficaríamos incomunicáveis, era horrível. Mas numa dessas eu fui sorteado, e eu torci muito para que ninguém me dispensasse, porque eu queria ter a experiência, entender como que era aquele momento, e eu fui sorteado, e eu fiquei, ninguém me dispensou, e assim, era um crime, era um homem que estava respondendo lá, o seu 3º homicídio, já tinha sido condenado em 2 anteriores, e estava respondendo o 3º, e é muito louco toda a dinâmica que acontece as coisas. Mas, sabe quem resolveu o caso, para nós que éramos júri? As testemunhas. As testemunhas esclareceram o fato, coisas que nós não estávamos presentes, nós não vimos o que aconteceu, mas as testemunhas, todas que falaram, se eu não me engano eram 4 ou 5, trouxeram o mesmo relato, e vindo da pessoa que era aquele homem, trouxe credibilidade àquele julgamento. A testemunha de defesa não existia, então aquele homem mais uma vez foi condenado, e tudo certo. Logicamente ele deu a versão dele, o morto não deu a versão dele, né? Porque morto não fala. Mas as testemunhas foram completamente assertivas na sua defesa, ali no relato do que aconteceu e como aconteceu, e isso nos ajudou a trazer o veredito final, né? Mas no versículo 8, por que eu estou te falando isso? Porque no versículo 8 de Atos diz que nós seríamos testemunhas. E você sabe que quando você é intimado para falar em um processo legal, não é uma oportunidade que você tem de emitir uma opinião. Quando você é intimado, existe algum juiz aqui, meu Deus do céu, eu estou falando aí, existe um juiz, deve estar pensando, nossa, esse cara está falando groselha, ou algum promotor, amém, se não quer se manifestar, Deus te abençoe, está tudo bem. Mas quando você é intimado num processo legal, não existe, não é, por favor, emita a sua opinião sobre algo que aconteceu. Não, você precisa falar o que de fato aconteceu e se ater estritamente aos fatos que você viu ou que você ouviu. Você expõe aquilo que você vivenciou. E Paulo entendia isso, e Paulo trouxe esse relato a respeito das testemunhas, a respeito de testemunha, e testemunhar para quem? Está lá no capítulo 22, no versículo 15 do livro de Atos, diz assim: porque terás de ser sua testemunha diante de todos os homens, das coisas que tem visto e ouvido. Aqui Paulo está apresentando a sua defesa, e ele conta o que aconteceu com ele desde a sua saída, desde Damasco, até então aquele dia onde ele estava preso, apresentando a sua defesa. Ele
ele traz aquilo que Ananias tinha dito para ele, e o que nós entendemos durante a nossa vida, nossa jornada, é que ninguém tem autoridade para testemunhar com base na experiência de outros. Como você vai falar algo sobre Jesus? Como que você pode falar que Jesus é amor se você não sente que Jesus de fato é amor? Não é muito louco isso? Você testemunha a respeito de algo que você vivenciou. É muito doido, porque nós vemos manifestações de curas aqui, e o que Deus faz é lindo, e é tudo para a glória dele. Então assim, é muito doido quando você traz uma palavra, e você ora por cura, e você declara cura sobre as pessoas, e as pessoas são curadas, e os testemunhos chegam, testemunho dizendo: olha, eu tinha câncer de mama desde dezembro, eu estava nessa situação com câncer de mama, e nesse apelo eu senti de me expor, eu me expus, e na segunda-feira eu já tinha um exame marcado, e quando eu cheguei para fazer esse exame, não foi mais encontrado nada, eu estava curada. E é muito louco quando isso acontece, porque você fala: uau, é real. Não é só na igreja tal que isso acontece, o Espírito Santo se move no nosso meio, isso é muito lindo. Traz muito mais credibilidade quando você vivencia um fato, quando isso não é apenas parte de uma narrativa, parte de uma história, mas é parte de quem você é. Jesus não considerou seus discípulos aptos para testemunhar somente pelo fato daqueles discípulos terem visto Jesus Cristo ressurreto. É lógico que isso tinha um peso muito grande. Imagina você vendo o próprio Messias ressurreto. Mas se isso bastasse, se somente ser uma testemunha de Cristo poderiam ser aqueles que viram Jesus Cristo ressurreto, nós não estaríamos aqui, nós não estaríamos contando essa história. Jesus permitiu e nos permite até hoje que falemos aquilo que que Ele tem feito nas nossas vidas, aquilo que Ele tem operado através de nós. E eu estou aqui para testemunhar para vocês como Jesus Cristo se relaciona em cada área da minha vida. Eu estou aqui para te dizer que existe um mundo lá fora, sedento de ouvir aquilo que Deus tem feito na sua vida. Existe um mundo sedento lá fora, pessoas completamente sem esperança, na expectativa que você traga uma palavra de conforto, uma palavra talvez de confronto, dizendo: o meu Senhor vive, Ele vive em mim e Ele quer viver em você também. Não é ótimo isso? Nós somos testemunhas do Espírito Santo, e Ele vem sobre nós com autoridade para nos fazer testemunhar. Eu vejo Pedro e João no Sinédrio, depois de pregarem ali algumas vezes, depois daquele alvoroço das vidas sendo convertidas, eles são presos no Sinédrio, eles são levados, e quando arguídos na autoridade de quem eles estavam fazendo, eles cheios do Espírito Santo, de acordo com o livro de Atos capítulo 4 versículo 8, começaram a se defender e a defender o Evangelho, testemunhando sobre tudo aquilo que Jesus tinha feito. Então aqueles homens no Sinédrio mandaram com que eles ficassem quietos, parassem de falar. Então João, cheio de autoridade, Pedro, cheio de autoridade, se levanta e responde da seguinte forma. Atos 4, 19 a 20, diz assim: mas Pedro e João lhes responderam: julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus, pois não podemos deixar de falar das coisas que vimos e das coisas que ouvimos. Eles testemunharam sobre Jesus, e a Bíblia diz que mesmo em meio a ameaças, eles continuaram falando, e falando com mais intrepidez. Quando você vivencia um fato ou uma situação, essas palavras verdadeiras, elas geram mudanças, não somente na sua vida, como na vida de outros também. Sabe, gente, testemunhar sobre Cristo faz com que o ambiente seja propício para um encontro. Você falar a respeito de Jesus faz com que o ambiente seja propício para um encontro. Encontro de quem? Encontro do Salvador, daquele que morreu na cruz, daquele que levou sobre si todos os pecados da humanidade e que ressuscitou. E encontro sobre aquele que é pecador, que pode ser cheio do Espírito Santo e também se tornar uma testemunha.
Não adianta você guardar o Evangelho só para você. Você foi chamado para ser uma testemunha. Não é uma opção. Não é uma opção. Olha só, se você quiser, você se torna uma testemunha. Se for uma opção para você, você não entendeu o que é o Evangelho. Porque ele diz: e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Ele não diz talvez vocês sejam as minhas testemunhas, é algo afirmativo. Ele está dizendo: olha só, quando vocês forem revestidos do poder, quando vocês forem revestidos do Espírito Santo, vocês serão as minhas testemunhas. Vocês testemunharão aquilo que eu estou fazendo, aquilo que eu fiz no passado e aquilo que eu continuo fazendo nos dias de hoje. E quando você faz isso, você cria uma oportunidade para que novas testemunhas surjam e mais pessoas se encontrem com Cristo. A segunda pergunta que eu quero te dizer é: testemunhas do quê? Testemunhas do poder que recebemos através do Espírito Santo. Sabe, eu frequento a igreja desde muito novo. Eu frequento a igreja, meus pais frequentam a igreja desde 1994, e eu frequento a igreja desde o mesmo tempo com eles. E eu quero te falar que uma coisa é você ser crente, e outra coisa é você ser cheio do Espírito Santo. São coisas distintas. Por que eu estou te falando isso? Porque aqueles discípulos já eram crentes. Estou errado? Aqueles discípulos já eram crentes, eles já sabiam que Jesus Cristo era o Salvador, que Jesus Cristo era o Messias, mas eles ainda não tinham o Espírito Santo. Eles ainda não eram cheios do Espírito Santo. Na minha vida foi assim também. Porque quando os meus pais começaram a frequentar a igreja, eu era muito jovem, e eu achava incrível a experiência dos meus pais, a vida que eles tinham com Deus, eu achava muito legal. Eu gostava de ir para a igreja, eu gostava de frequentar a igreja, eu achava muito lindo. Mas toda a minha experiência de igreja sempre foi pautada na experiência de outras pessoas, sempre foi pautada na experiência dos meus pais com Deus, do meu líder com Deus, dos meus líderes com Deus, mais para frente da minha namorada com Deus. E a primeira coisa que eu precisei entender é que eu precisava ter as minhas próprias experiências. E aí no ano de 2006, eu decidi realmente rasgar o meu coração para que ele entrasse na minha vida. E foi assim que aconteceu, porque nesse dia eu fui cheio do Espírito Santo. Então eu pude perceber que a autoridade e ações sobrenaturais, elas não estavam condicionadas a um cargo que eu pudesse ou então eu exercia dentro de uma congregação, mas que as ações sobrenaturais, elas estavam ligadas diretamente ao meu nível de relacionamento e entendimento de quem o Espírito Santo era dentro de mim. Ter o Espírito Santo dentro de mim trouxe sobre a minha vida benefícios incontáveis, experiências que somente Ele poderia e pode me proporcionar. Quando eu comecei a pregar, ver pessoas se convertendo se tornou algo tão lindo. Eu lembro na primeira vez que eu fui convidado a pregar num culto de jovens, eu nunca senti tanto medo na minha vida. Quando eu fui convidado, eu falei: eu vou lá. Eu sempre, cara, desafio dado, eu vou, eu pego, eu faço, seja o que for. Talvez eu não saiba fazer, mas eu vou descobrir um caminho, eu vou fazer. E eu lembro que eu me preparei, eu estudei, eu tirei minhas dúvidas, eu mostrei a mensagem, eu era um menino. Quando chegou na hora de subir, eu travei. E eu chorei, cara, eu chorei. Eu falei: eu não consigo, eu não posso ir. E palavras foram lançadas sobre a minha vida, palavras que me fortaleceram, do tipo: o Senhor é contigo, o Senhor sabe o que está fazendo, Deus vai te usar, seja forte, seja corajoso. Naquele dia uma história começou, uma história de entrega realmente, onde eu entendi que não era pela minha própria capacidade, nunca foi, mas era sobre o poder e a misericórdia dEle que Ele estendia sobre a minha vida. Então as pessoas se encontravam com Ele, e eu acho lindo isso, eu acho incrível quando eu estou pregando e alguém decide por aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Eu falo: missão cumprida.
outras consequências foram percebidas. Uma mudanças de atitude. Aquilo que era normal e aceitável não era algo mais que me trazia paz ou me trazia alegria. Era algo que me machucava, era algo que eu não gostaria de fazer. Consequências do tipo, mudança de postura do tipo gratidão por cada livramento, gratidão por cada manhã, gratidão por ter uma casa, gratidão por ter uma família, gratidão por ter uma cama para dormir, gratidão nos detalhes. Quando eu fui cheio do Espírito Santo, eu pude perceber que Deus cuida de mim, mesmo quando eu estou falando assim, eu e Ele no mais escondido da minha vida. Deus envia pessoas, e essas pessoas trazem respostas exatamente que nós desejamos. Sabe, eu tive uma experiência que foi uma das mais fortes da minha vida. Eu morava nos Estados Unidos e eu passei por uma situação muito difícil, onde eu fui, digamos que, processado por algo que eu não fiz, né? Gente, não criem nada na sua cabeça, tá? Eu tinha uma empresa e essa empresa entrou em RJ, e o que aconteceu foi que houve desdobramentos. Eu fui arrolado num processo, sendo acusado de coisas que eu nunca fiz, enfim, e eu estava muito triste. Cara, eu estava assim, Deus, o Senhor sabe que eu sempre fiz tudo tão certinho. As pessoas que trabalhavam comigo, eu tinha a minha empresa, as pessoas que trabalhavam comigo, eu sempre paguei mais do que eu deveria pagar, para que não houvesse qualquer tipo de reclamação. Eu nunca tive um processo trabalhista contra a minha empresa, e eu estava assim arrasado, e eu falei, Senhor, eu lembro de estar numa segunda-feira, era o dia do meu culto na minha faculdade teológica que eu fazia, e eu estava encostado nesse dia, abaixado, o louvor rolando, e eu me sentindo muito injustiçado. E a minha oração foi, Senhor, o Senhor é o meu juiz, eu não tenho capacidade de me defender diante disso, mas o Senhor pode fazer. E essa foi a minha oração. E então eu fui encontrar com a Érica depois da aula num restaurante que era na esquina, andava uns 300 metros, encontrava. Ela pegou o Enzo na escola e eu encontrei com ela no restaurante. E então ela foi levar o Enzo no banheiro. Eu peguei o celular dela e comecei a fuçar. Eu fuço o celular dela direto. Falei, nossa, essa mensagem interessante aqui no WhatsApp, deixa eu ver quem que é. O que aconteceu com a sua amiga? Eu fico fuçando o celular dela. E eu peguei, abri, vi uma mensagem do Daniel Cursino, que é um amigo nosso, mandada no domingo à noite. Isso era a segunda, horário do almoço, e ela não tinha aberto a mensagem. E ele disse assim na mensagem, eu comecei a ler, ele disse assim, Ramon, tive um sonho com você. Érica, eu não consigo falar com o Ramon, mas eu tive um sonho com ele, e eu sonhava que ele estava de camiseta branca, de jaqueta jeans, e com uma mochila nas costas, e dentro dessa mochila estavam todas as bênçãos de Deus sobre a vida dele. Ele estava de mão dada com Enzo, e Deus mandou te dizer que Ele é o advogado e é Ele quem dá a vitória. Calma, que o mais impressionante foi que a descrição da roupa que ele deu era exatamente a descrição da roupa que eu estava usando. A hora que eu olhei, aqui não dá para ficar passando o celular para vocês verem, né? Mas assim, a roupa que eu estava vestindo naquele dia era exatamente a roupa que ele descreveu. Ou seja, Deus deu uma visão para ele, e ele falou, e aquele dia eu senti o cuidado de Deus tão grande na minha vida. Sabe, eu comecei a enxergar o cuidado dele nos detalhes. E hoje, quando eu faço apelo de cura e as pessoas aceitam, e as pessoas desejam ser curadas, não é porque eu sou, cara, um super poderoso, não é porque eu sou um curandeiro, é porque todos os dias eu falo, Espírito Santo, usa a minha vida. Nem todo mundo quando eu oro, é curado, porque isso não compete a mim. O que compete a mim é ser um canal, impor as minhas mãos e declarar cura. Isso você pode fazer, sabe? Mas o poder que o Espírito Santo nos traz, ele traz inúmeras experiências sobre as nossas vidas. A primeira, a experiência que ele nos traz é o poder para que nós nos comuniquemos com pessoas.
No capítulo 2 do livro de Atos, versículos 2 a 4, diz assim: todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falasse. A Bíblia relata que as pessoas reunidas naquele lugar eram de regiões diferentes, eram de nações diferentes, e em poucos dias elas voltariam, porque elas estavam ali numa festa, num período de festa, e em poucos dias elas voltariam para suas regiões, para os seus países. Mas antes deles voltarem, eles precisavam ouvir a mensagem das coisas maravilhosas que Deus tinha feito. E sobre eles, sobre aqueles homens, veio uma capacitação divina para que a mensagem chegasse clara e para que as pessoas pudessem ouvir a mensagem nas suas próprias línguas. Eu confesso que para vocês, muitas vezes eu me pergunto se a mensagem que nós estamos falando nos dias de hoje tem sido clara o suficiente. Confesso que eu questiono muitas vezes: Senhor, será que eu fui claro? Será que eu me fiz entender? Será que a mensagem que eu trouxe foi uma mensagem que gerou algo nas pessoas? Muitas vezes nós usamos termos que as pessoas não compreendem, e eu acredito que todos os dias nós precisamos da capacitação do Espírito Santo para que Ele nos ajude a comunicar da forma como Ele deseja comunicar. É por isso que sempre antes de começar uma palavra eu oro, para que a mensagem chegue, para que a mensagem seja entendida, para que não haja, qualquer tipo de desvio de foco, para que não haja preconceito da parte de vocês comigo, porque muitas vezes as pessoas olham e falam assim: nossa, mas ele é novinho, obrigado pelo novinho. Mas muitas vezes as pessoas olham e falam: nossa, mas não fui muito com a cara dele não. E é normal, se você é um desses, está perdoado já, porque o que mais acontece, mais não, já acabou, graças a Deus. As pessoas passavam aqui, as pessoas são cruéis, né? Eu não gostava de você. E eu falo: é mesmo por quê? Não sei, eu não gostava mesmo. Fala: agora você gosta? Gosto. Então tá bom, vem cá me dar um abraço, tá tudo certo. Por isso que eu oro, para que não haja nenhum preconceito, porque muitas vezes um pré-julgamento pode fazer com que você perca a bênção que Deus quer derramar sobre a sua vida. Ele nos dá poder para nos comunicar, e a nossa oração tem que ser: Deus, que a minha comunicação seja uma comunicação efetiva. Isso só vem através do poder do Espírito Santo, quando Ele desce sobre mim. A segunda experiência é que Ele nos dá poder para perseverar, mesmo em meio ao medo ou em meio a crises. Atos capítulo 4, 29 a 31 diz assim: agora, Senhor, olha as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, e todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Sabe, gente, questionados pelo Sinédrio, Pedro e João foram ameaçados quando disseram que: olha só, vocês fiquem quietos, vocês não falem mais das coisas de Jesus. E sabe, muitas vezes quando nós sentimos medo, nós travamos. Você não fala quando você sente medo ou vergonha. O que eu quero te falar é que quando você sentir vergonha, quando você sentir medo de testemunhar a respeito daquilo que o Espírito Santo está fazendo, você fecha seu olho e você ora, e você fala: Espírito Santo, eu preciso do seu poder, porque aqueles discípulos também estavam com medo, e eles se reuniram depois de serem ameaçados lá no Sinédrio. Eles se reuniram e eles oraram e perseveraram em oração. Então foram cheios novamente do Espírito Santo, e com maior intrepidez, maior autoridade, eles anunciavam o Evangelho. Não deixe com que o medo se torne um empecilho na sua caminhada com Deus. Se Ele quer que você ore por alguém, ore. Às vezes as pessoas: não, mas eu não sei se é de Deus. Eu senti de orar por alguém, mas eu não sei se é de Deus. Meu querido, você acha que Satanás vai mandar você orar por alguém? Satanás vai mandar sentir no coração de ser generoso e abençoar a vida de alguém, mas eu não sei se é de Deus. Sério, cara, generosidade está no DNA do nosso Deus. Então se Ele mandou você ser generoso, seja generoso. Se Ele mandou que você ore pela pessoa, ore pela pessoa. Deixa eu te falar, nós não precisamos criar métodos, nós precisamos obedecer. Sabe, você não precisa falar: e eu tive isso na minha vida, tá? Eu não vou orar por cura pelas pessoas, porque se as pessoas não forem curadas, elas vão ficar bravas comigo.
Amor, não é sobre mim, não é sobre você, é sobre Ele. E se Ele mandou você orar, ore, porque a cura pode vir através da sua vida, ou então as pessoas podem simplesmente sentir que Deus está cuidando e Deus não se esqueceu. Não deixa, cara, isso ser um empecilho na sua vida. Não deixe com que o seu medo seja um empecilho na sua vida. Terceira coisa que o poder do Espírito Santo, que Ele nos dá, experiências através do poder, é poder para nos alegrar independente das circunstâncias. Sabe que nos dias de hoje a nossa alegria está muito condicionada aos momentos que nós vivemos. Não é verdade? Quando você perde alguém muito querido, você fica triste, o luto é normal, faz parte. Mas às vezes não tem nada e você acorda triste. Só eu que sou o ET aqui ou alguém vive isso também? Você fala, cara, por que eu estou triste? Deixa eu pensar se tem algum motivo para eu estar triste. O que Satanás quer é que você realmente não ache nada para se alegrar. E o que eu quero te falar é que o Espírito Santo te dá muitas coisas no que você precisa se alegrar. Atos capítulo 13 diz assim, versículo 50: mas os judeus instigaram as mulheres piedosas de alta posição e os principais da cidade a levantarem perseguição contra Paulo e Barnabé, expulsando-os do seu território. Entenda, eles não escolheram sair, eles não saíram por livre e espontânea vontade, eles foram expulsos do seu próprio território. Alguém já viveu isso aqui? Já viveu? Dói? Dói demais, eu acredito que deva doer. E nós precisamos tirar uma lição importante daqui. Eles não pararam na primeira padaria e ficaram ali confabulando a respeito da maldade que fora feita contra eles. Eles não pararam e desistiram na primeira luta. Eles não pararam e falaram assim, cara, não é justo o que essas mulheres, essas Marias fifis estão falando da gente. Não é justo o que elas estão, as mentiras que elas estão dizendo. Vamos para casa tomar sorvete e assistir série. Eles não criaram um ambiente onde eles ficaram murmurando. Olha o que diz a sequência desse versículo, no versículo 51 a 52. E estes, sacudindo contra aqueles o pó dos pés, partiram para Icônio. Os discípulos, porém, transbordavam de alegria do Espírito Santo. Você acredita nisso? Eles foram expulsos e ainda saíram transbordando de alegria. Meu irmão, nós precisamos crescer muito com essa palavra aqui. Isso só é possível se você tiver a sua própria experiência com o Espírito Santo. Os discípulos tiveram as dele. O pastor Lamartine teve a dele. Billy Graham teve a dele. Qual é a sua experiência? Qual é a sua experiência com o Espírito Santo? A palavra alegria aparece na Bíblia 244 vezes, dependendo da versão. Segundo a Almeida Corrigida, essa palavra aparece em 143 versículos, e em muitos versículos ela repete dentro do próprio versículo. Só no livro de Filipenses, essa palavra alegria aparece 16 vezes. A alegria é uma das características do que o Espírito Santo pode derramar sobre as nossas vidas. Sofonias 3,17 diz o seguinte: o Senhor teu Deus está no meio de ti, poderoso para salvar-te. Ele se deleitará em ti com alegria, renovar-te-á no seu amor, regozijar-se-á a ti com júbilo. Uma vez alguém disse que a alegria é o eco de Deus na alma. Somente através do Espírito Santo nós podemos nos alegrar em meio ao caos. E essa é uma linda forma de você testemunhar como você pode estar alegre vivendo uma situação tão difícil. O Espírito Santo habita em mim, Ele me dá paz, Ele me dá alegria mesmo em meio ao caos. Como você pode sorrir, a sua vida está indo assim, você está passando por tantas lutas, eu sei. O Espírito Santo habita em mim, Ele me dá alegria. É o poder que Ele derrama sobre você, é o poder que Ele derrama sobre nós. E a terceira pergunta que eu quero fazer hoje para você: testemunhas para quê? Para a defesa do Evangelho e a propagação da palavra. Quando nós temos o conhecimento daquilo que nós recebemos,
é impossível que nós fiquemos da mesma forma. Nos tornamos testemunhas com um propósito: pregar aquilo que nós recebemos. Para que isso aconteça, muitas vezes vai ser necessário que você defenda com muito entusiasmo o Evangelho. Porque hoje o Evangelho que tem sido ensinado é um Evangelho fraco. É o Evangelho de conforto. Vem como está e permaneça como está. Venha como está, o Espírito Santo, a graça está sobre a sua vida. De fato, a graça, nós somos salvos pela graça mediante a fé. Não é porque eu mereço, não é porque você merece, não é porque ninguém merece, é porque Ele quis assim. Aceita, é de graça, e é maravilhoso isso, mas não é porque é de graça que não custou algo para Ele, preço de sangue, sangue derramado naquela cruz, para que você pudesse ser liberto, para que você pudesse ser redimido. Só que Ele exige uma postura de nós, postura de santidade e consagração. Sabe o que é consagração? É separação, é você se separar do pecado. Então não é, o Evangelho correto, verdadeiro, não é venha como está e permaneça como está. Não, é venha como está, destruído, machucado, humilhado. Pode vir, cara, você vai ser recebido de braços abertos. Mas a obra transformadora do Espírito Santo precisa acontecer na sua vida, para que você seja liberto, para que você seja cheio do amor, para que você conheça quem Ele é na sua vida. Esse é o Evangelho de verdade. Porque Deus é um Deus de graça, é um Deus de graça, mas Ele é um Deus de justiça também. Quando eu falo para alguém a respeito de Jesus, apresentar o plano de salvação, apresentar a mensagem do arrependimento, é a ponta final da mensagem. Antes disso acontecer, eu mostro como testemunha aquilo que Deus tem feito através da minha vida. Eu mostro que Jesus está vivo, cara. E você pode falar: o Deus que eu sirvo é o Deus que você serve. Você precisa mostrar para as pessoas que Jesus está vivo, que o Espírito Santo deseja habitar no coração de cada uma das pessoas que você convive. Quando eu falo que Cristo cura, eu conto as histórias das coisas que Ele já me curou. Eu conto as histórias da cura que Ele operou na vida da minha família. Que eu conto as histórias das curas que Ele operou através de mim. Você percebe que é tudo sobre Ele. Mas sabe, o grande problema de hoje é que muitos crentes não têm história nenhuma para contar. E isso dói. Isso machuca. Porque as pessoas só querem se relacionar com Deus, com o Espírito Santo, para pedir. Eu preciso de um emprego, eu preciso de uma casa, eu preciso de uma promoção, eu preciso, é tudo sobre mim, eu quero, eu necessito, eu desejo. E nós tratamos muitas vezes o Espírito Santo como um mordomo nas nossas vidas. Calma aí, nós somos servos, nós servimos, e não Ele nos serve. O que nós precisamos é estar cheios do Espírito Santo em nós. Foi a isso que Jesus se referiu quando Ele disse que nós receberemos poder do Espírito Santo ao descer sobre nós. Que nós precisamos buscar não somente a unção para pregar, mas o poder que funciona em nossas vidas. E esse poder só se manifesta se nós estivermos mergulhados no Espírito Santo. A nossa boca fala do que está cheio no nosso coração. A nossa boca muitas vezes testemunha aquilo que nós estamos vivendo. E como você pode testemunhar que o Espírito Santo é bom, se você estiver vazio dele? Quando você está imerso na presença do Espírito Santo, você abre a sua boca e você fala não somente aquilo que está escrito na palavra, você conta
como tudo aquilo, como toda a palavra se tornou real na sua vida. Queria pedir para o Kevin está por aí? Me dá uma força aqui, irmão. Uma vez, 3 jovens, a fim de entenderem melhor uma passagem bíblica, perguntaram para o seu pastor: pastor, quando a palavra de Deus diz, enchei-vos do Espírito Santo, nós não entendemos muito isso. O que isso quer dizer? Como se faz isso? Enchei-vos do Espírito Santo, como que a gente consegue fazer isso? Então, o pastor entregou uma peneira e disse o seguinte para ele: vão até o rio e encham essa peneira da água, e quando vocês conseguirem essa resposta, vocês entenderão o que isso quer dizer. E eles ficaram talvez a manhã inteira, a tarde inteira, tentando encher a peneira de água, quebrando a cabeça de como que seria possível encher a peneira de água, mas não funciona, até que 2 deles desistiram e voltaram e falaram: cara, esse pastor está de sacanagem com a gente, porque é impossível encher a peneira de água. Que o pastor ficou intrigado, por que 2 desistiram e um continuou lá, o que esse outro estava fazendo? E quando ele chegou lá, ele estava desolado, triste, e ele disse: pastor, eu tentei de tudo, mas eu não consegui encher essa peneira d'água. E o pastor disse para ele: filho, você só consegue ter água nessa peneira se você a mantiver mergulhada no rio. Da mesma forma, você só consegue ser cheio do Espírito Santo se você estiver mergulhado na presença dele. Obrigado, mano. Não é um momento. Nós não podemos nos relacionar com o Espírito Santo por um momento, por uma onda, por uma manifestação. Sabe aquele time que joga por uma bola? As pessoas querem muitas vezes se relacionar com o Espírito Santo por um momento. Eu vou numa conferência porque eu sei que lá o Espírito Santo se manifesta. Eu vou no Descende porque lá o Espírito Santo se manifesta. Eu vou gastar todo o meu dinheiro para ir para Osbury University porque lá está tendo um avivamento. Se você não tiver mergulhado na presença do Espírito, você nunca vai conseguir ser cheio. Quem é o Espírito Santo para você? Eu peguei algumas frases de algumas pessoas que eu admiro a respeito de quem é o Espírito Santo. Billy Graham define o Espírito Santo da seguinte forma: ele não é uma influência longínqua, nem uma força misteriosa. Não há nada que Deus seja o Espírito Santo, não. Apesar de não podermos entendê-lo completamente, ainda podemos experimentar sua realidade e o seu poder a cada dia. Francis Chan, que escreveu um livro, O Deus Esquecido, ele disse: se a igreja quiser transformar o mundo, precisa antes transformar-se numa comunidade que vive sob força renovadora do Espírito Santo. E o Lamartine Pozzella, nosso pastor, disse: muitos consideram o Espírito Santo uma força impessoal, como uma força, uma energia ou o poder de Deus. Para mim, o Espírito Santo é a pessoa mais próxima que está dentro de nós. Ele nos dirige, Ele nos ama, nos encoraja, e quem intercede por nós, Ele é o nosso melhor amigo. Deixa eu te falar, quem é o Espírito Santo na sua vida? Quem é o Espírito Santo na sua vida? Um testemunho, ele não é aceito quando apenas se trata algo que você ouviu e viu. Se a polícia souber de alguém que é testemunha de um crime, ela não vai encher as páginas de um inquérito com alguém que disse saber através de uma testemunha o que de fato aconteceu. Ela vai chamar a própria testemunha para depor,
Muitos crentes não testemunham de Jesus, contam apenas o testemunho de outras pessoas. Hoje é o dia de você abrir os seus olhos, hoje é o dia de você abrir o seu coração e você começar a experimentar e a vivenciar um relacionamento com o Espírito Santo, não com base naquilo que o seu marido faz, não com base naquilo que a sua esposa faz, que os seus filhos fazem, mas com base naquilo que Ele fez por você. Eu queria pedir que você feche seus olhos. O Espírito Santo, Ele é a terceira pessoa da Trindade. Ele é denominado nas Escrituras como Deus Espírito, como Espírito Santo, como Espírito de Deus, como Espírito do Filho de Deus, Consolador. São tantas atribuições e tantos nomes que podemos chamá-lo, que muitas pessoas acabam se perdendo e menosprezando quem de fato Ele é nas nossas vidas. Ele não é um método de ação, Ele é a própria ação de Cristo em cada um de nós. Eu queria pedir para você que talvez tenha entrado aqui hoje pela primeira vez, e você deseja esse Espírito Santo dentro de você, e você talvez se pergunte, talvez nem seja a sua primeira vez, talvez seja a sua terceira, quarta, quinta vez aqui, e você fale: uau, eu quero essa força dentro de mim, essa própria força de Jesus Cristo dentro de mim, eu desejo isso. Como que eu faço para ter isso? E o primeiro caminho, o primeiro passo que você tem que fazer é entregar o seu coração para Jesus. É dizer: Jesus, eu entrego o meu coração para Jesus, porque não existe outro jeito de você se relacionar com o Espírito Santo que não seja entregando a vida para Jesus. Automaticamente, quando você entrega o seu coração para Jesus, você recebe o batismo no Espírito Santo, o batismo do Espírito Santo. Isso é o que nós acreditamos. Você é batizado com o Espírito Santo quando você entrega o seu coração para Jesus. Ele vem sobre a sua vida e Ele começa a escrever uma nova história dentro de você. Para que isso aconteça, você precisa entender o plano de Jesus. Jesus Cristo veio ao mundo para sofrer e para morrer pelos seus pecados, para que você não precisasse mais ser condenado, para que você pudesse ser liberto, para que você pudesse ter uma vida, e uma vida de honra, e uma vida com expectativa e esperança de que um dia você estará num lugar onde não tem mais dor, onde não tem mais injustiça, onde não tem mais sacanagem. Mas Ele diz que Ele é o caminho, que Ele é a verdade e que Ele é a vida, e não existe um outro meio de você ir ao Pai um dia, senão através de Jesus Cristo. E Ele diz que com a nossa boca nós confessamos, com o nosso coração nós aceitamos. Então Ele vem sobre nós, o Espírito Santo é nos dado, e a partir daquele momento nós começamos uma caminhada, não rumo a uma religião, mas rumo a um relacionamento com Ele. Você quer ter o seu nome escrito no livro da vida? Você precisa entregar o seu coração para Jesus nessa noite. Se você entrou aqui hoje e deseja entregar o seu coração para Jesus, eu quero pedir que você levante a sua mão e nós vamos orar com você. Existe alguém que deseja entregar a sua vida para Jesus? Levante a sua mão onde você estiver, nós vamos orar. Existe alguém? Glória a Deus pela sua vida. Glória a Deus pela sua vida. Eu queria pedir que você fique em pé onde você estiver. Nós vamos orar com você. Existe mais alguém? Deixa eu te falar, não fique preso aí não, viu? Se você deseja mesmo, esse é o dia que o Espírito Santo fez, e eu declaro liberdade do Espírito sobre essas cadeiras, sobre esse lugar. Deus, eu declaro que todo levante, toda amarra seja quebrada em nome de Jesus. Eu declaro a sua liberdade sobre este lugar, Senhor, em nome de Jesus. Existe mais alguém que deseja entregar a vida para Jesus? Levante do seu lugar onde você estiver, nós vamos orar. Amém? Coloque a mão no seu coração, jovem, e ore assim: Senhor Jesus, hoje eu entrego a minha vida em Tuas mãos. Eu confesso, Jesus, que o Senhor é o meu Senhor e o meu Salvador. Eu peço perdão pelos meus pecados, e eu peço que o Senhor escreva uma nova história. Peço que o Senhor me abençoe. Peço que eu viva algo novo com o Senhor.
e escreve o meu nome no livro da vida. Senhor, eu abençoo a sua filha em nome de Jesus. Eu declaro paz sobre a sua casa, paz sobre o seu coração. Eu declaro paz sobre a sua vida, sobre a sua família. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor toque no coração dela agora, limpando toda ferida, todo machucado, Senhor, toda palavra de maldição lançada, Senhor, eu repreendo em nome de Jesus, e declaro que a partir de hoje a sua filha, Senhor, passará a viver um momento com o Senhor muito especial, Deus. E que esse momento gerará transformação na vida dela, e ela será uma testemunha viva daquilo que o Senhor fez, Pai, em nome de Jesus, amém. Eu queria pedir que você acompanhasse os diáconos, nós queremos orar mais perto com você. Se você fez essa oração e está nos acompanhando online, eu também oro para que o Espírito Santo toque na sua vida. Se você fez essa oração, aponte o seu celular para esse QR Code aqui, para que nós possamos juntos orar com você, amém? Glória a Deus. Eu queria convidar a igreja a ficar em pé nesse momento. E eu queria falar com vocês, cada um de vocês, para que você tenha um momento de reflexão. Quem é o Espírito Santo na sua vida? Quem é o Espírito Santo na sua vida? Semana passada nós falamos sobre ser um espectador, assistir aquilo que Deus faz. Deus quer que você seja um colaborador da presença dEle e da atmosfera que muitas vezes é criada num ambiente, mas para isso você precisa estar cheio do Espírito Santo. E hoje é o dia de você, no seu particular, você e Ele, você colocar o seu coração e você expor exatamente aquilo que você deseja. Você fala assim: Espírito Santo, a partir de hoje eu quero testemunhar que o Senhor é poderoso. Eu quero testemunhar que Jesus Cristo é o meu Salvador. Eu quero me relacionar com o Senhor de forma diferente. Essa é uma conversa sua e o Espírito Santo. Eu não posso fazer uma oração coletiva. A salvação, ela não é coletiva. Ao mesmo tempo que o Espírito Santo desceu sobre aquele lugar e eles estavam reunidos, mas individualmente eles foram cheios do Espírito Santo. E você precisa se decidir, se você deseja ou não, se relacionar com o Espírito e ressignificar quem Ele é para você. Talvez seja um momento de você pedir perdão, talvez seja um momento de você pedir força, talvez seja um momento de você pedir coragem, talvez seja um momento de você pedir para que Ele cure as suas feridas, talvez seja um momento que você venha pedir para que Ele toque na sua alma. Eu não sei o que é, mas eu sei que você precisa fazer uma oração. Se você quiser ajoelhar, você ajoelha. Se você quiser sentar, você senta. Se você quiser deitar, você deita. Que o Espírito Santo tenha liberdade, que você entenda quem Ele é para você, amém? Na sua história de relacionamento com o Espírito Santo, existe um grande inimigo. E você pode pensar que o maior inimigo do seu relacionamento com o Espírito Santo é Satanás. Mas eu vim aqui para dizer que o maior inimigo do Espírito Santo, do relacionamento dele com você, é a sua carne. A palavra diz que a carne milita contra o Espírito. E essa é a mesma palavra que diz que o Espírito Santo habita naqueles que confessam Jesus como Senhor e Salvador. Então o Espírito Santo, no momento que você entregou sua vida para Cristo, ele veio habitar em você. Mas ele encontrou um inimigo lá, que é a sua própria carne. Mas você pode falar: o Espírito é mais fraco que a carne? De maneira nenhuma. Mas o Espírito Santo em nós não vem para tirar de nós a decisão dos nossos atos. Nós ainda somos responsáveis por cada decisão que tomamos. E nessa noite, Deus me trouxe aqui porque talvez você está se perguntando nesse momento o porquê até hoje eu não consegui romper no meu relacionamento com o Espírito. E eu quero dizer para você que a igreja primitiva vivia um grande mover do Espírito Santo. Mas esses mesmos homens eram os homens que estavam dispostos a morrer por Cristo. E quando nós nos dispomos a sofrer,
abrir mão de muitos prazeres da nossa carne, o Espírito Santo diz para nós: agora você vai ver o tamanho do meu poder em você. Então, uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja que não caminha em hipocrisia, mas é aquela que entrega as suas fraquezas no altar. Assim como diz essa música, eu trago o sacrifício, mas o fogo consumidor, aquele que traz o arrependimento verdadeiro, aquele que traz a transformação verdadeira, aquele que traz a santificação, é o Espírito Santo de Deus, que é o próprio Deus em nós. Então nessa noite, Ele diz para você: eu estou pronto, eu sempre estive pronto para mudar a sua vida. Mas eu quero que você traga ao conhecimento daquilo que está me impedindo de ser o Deus na sua vida. Qual é a área da sua carne que por sua decisão a carne está vencendo a minha obra em você? Então eu quero que você feche os seus olhos. Se você tem se sentido muitas vezes como um hipócrita espiritual, eu prego Jesus, mas tem áreas na minha vida que eu ainda não entreguei para Ele. Se você ainda tem vivido no seu trabalho de forma desonesta, porque você tem medo de ser honesto e ter menos. Se você não tem entregue a sua sexualidade à vontade de Deus, porque você tem medo de não ser feliz. Se você não tem entregue as suas emoções no altar, para que Ele cuide. Se você tem vivido debaixo de insegurança, se você tem vivido debaixo de mentiras, e você toma a decisão que é aquilo que você deseja fazer e não abre mão desse pecado, o Espírito Santo docemente aguarda o momento que você vai deixar que Ele vença a sua carne. Mas se nessa noite, como honra a presença do Espírito em você, você diz: eu não sou capaz de vencer sozinho, eu não sou capaz de transformar o meu pecado em santidade, eu não sou capaz de ser uma testemunha que mostra na sua própria vida o poder transformador do Espírito Santo. Se você até hoje não foi capaz, eu digo: você não precisa fazer a obra é dele. Você só precisa entregar o seu pecado no altar. O Espírito Santo está aqui. E essa é a noite dele vencer na sua vida. Porque o poder para testemunhar você já carrega. Espírito Santo de Deus, eu clamo que o Senhor venha com um mover de arrependimento. Eu clamo que o Senhor venha com um mover de transformação. Que o Romanos 12:2 seja uma verdade na sua igreja. Transformai-vos pela renovação da vossa mente, para viver qual é a perfeita, boa e agradável vontade de Deus. Somente o Espírito Santo traz uma nova mentalidade. A mentalidade do mundo é trocada pela mentalidade do reino de Deus. E aí então testemunhas dignas do Evangelho de Cristo, que vivem uma vida como aquelas testemunhas do Evangelho na igreja primitiva. Senhor, discípulos. Se você está sedento de um novo patamar na sua vida com o Espírito Santo, onde você quer que os dons dele se manifestem na sua vida, se você tem desejado, eu vou falar que você venha rapidamente, debaixo da intrepidez e da ousadia. Venha aqui pra frente, porque o fruto do Espírito é uma transformação de caráter, é uma transformação de mentalidade, mas também é uma igreja que manifesta o poder de Deus pelos dons espirituais. Senhor, eu quero declarar que o seu povo tem fome e sede da sua presença. Nós cremos que os dons do seu Espírito ainda se manifestam no dia de hoje. Por isso nós queremos clamar agora no nome de Jesus. Venha derramar, Senhor, dom de línguas, dom de cura, Senhor, dom de palavras de conhecimento, profecia, discernimento de espíritos. Espírito Santo de Deus, abra sua boca onde você está agora e comece a clamar: Senhor, se manifesta na minha vida com os seus dons, porque eu quero poder para testemunhar. Eu quero que o mundo veja que eu carrego o sobrenatural do Senhor. Eu quero que o reino de Deus seja implantado por meio da minha vida.
Nós declaramos, Espírito Santo, que nós somos completamente dependentes do Senhor. Por isso eu venho pedir que o Senhor derrame sobre nós o teu fruto, o fruto do teu Espírito, que ele esteja dentro de nós. Deus, eu peço e eu libero dons sobre cada um dos teus filhos neste lugar, Deus. Dons que manifestem a sua glória, dons que manifestem a sua presença. E eu declaro sobre cada um deles, Deus, um novo tempo, um tempo de entendimento, tempo de revelação de quem o Senhor é. Senhor, em nome de Jesus, que as histórias escritas pelo Senhor venham testemunhar o quão bom o Senhor é, o quão poderoso é o teu Espírito sobre a vida de cada um deles, Deus. Deus, nós te pedimos, Pai, que o teu Espírito venha e faça uma obra na vida de cada um deles, Deus. E que o Senhor os encha de poder, os encha de autoridade, Deus, os encha de intrepidez. Que eles consigam, Deus, através do teu Espírito Santo, manifestar a sua glória e a sua presença. E que eles possam ter experiências particulares com o Senhor. Experiências particulares com o Senhor, Deus. Através de experiências eles descubram o quão bom o Senhor é. Através de experiências que eles descubram o seu caráter provedor. Através de experiências que eles descubram o caráter de proteção que o Senhor tem. Através de experiências que eles descubram o seu caráter de amor, Deus. Que é isso que nós liberamos sobre essa igreja, sobre aqueles que nos assistem online, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, amém. Se você foi impactado no dia de hoje pela presença do Espírito, aplauda ao Senhor. Se você puder, dê um grito de júbilo onde você estiver. Se manifeste na presença dEle. Amém. Glória a Deus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. E perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que Deus te abençoe. Dê um abraço na pessoa que está do seu lado aí. Que você tenha uma semana abençoada em nome de Jesus.